Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar em algo que, à primeira vista, parece simples, mas que guarda uma história incrível. A nossa fonte de hoje é um ensaio do Ivan Gaskell sobre um único objeto, uma cesta. Mas não é qualquer cesta, é uma da nação Chichimacha, um povo indígena da Louisiana. E a questão que o Gaskell levanta é fascinante. Como que um objeto, sabe, feito de cana de rio, pode contar uma história tão densa sobre genialidade, sobre a beira da extinção cultural e sobre um renascimento que, ninguém esperava? E essa ideia de extinção, eu acho que é algo que a gente precisa questionar desde o começo. Exato. Porque esta cesta, ela nos força a perguntar: o que realmente significa quando a gente diz que uma arte está perdida? Perdida para quem, né? Boa pergunta. O fato de uma técnica não ser mais praticada em larga escala. Isso significa que a cultura por trás morreu? Eu acho que a jornada dessa cesta específica, ela oferece uma resposta bem mais complexa. E olha, muito mais esperançosa. Então vamos lá. Vamos começar pelo que torna esse objeto tão especial do ponto de vista técnico. Pelo começo. O Gaskell descreve um momento de pura perplexidade ao examinar a cesta. Ele abre e percebe uma coisa que não faz sentido. O lado de fora da cana de rio, sabe, aquele lado mais brilhante, liso, ele está visível tanto por fora quanto por dentro da cesta. O que é esquisito. Muito. A minha primeira reação seria, ok, talvez seja assim mesmo. Mas o Gaskell, como especialista, ele sabia que isso era quase impossível. É um detalhe que a maioria de nós nem notaria, mas para um especialista é como encontrar, sei lá, uma anomalia na física. Na tecelagem normal, você sempre tem o lado direito e o avesso. Claro. Um lado mostra a face bonita da fibra, o outro, a parte de trás, o acabamento. Ter o mesmo acabamento perfeito dos dois lados, isso sugere uma habilidade que, desafia as regras. Então, como ela fez isso? Qual que é o segredo por trás dessa mágica? O que o Gaskell descreve é de uma complexidade de tirar o fôlego. Não é uma parede só, tecida de uma vez. A artesã, a Clara Dada, construiu a cesta em uma camada dupla. Camada dupla? Ela teceu duas cestas, uma dentro da outra, ao mesmo tempo, como se fosse uma única peça. Peraí, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, imagina o planejamento mental que isso exige. Você não está controlando só o padrão de uma superfície, mas de duas que precisam se encaixar com a atenção perfeita, sem que uma deforme a outra. É um feito de engenharia, sabe? E de arte. Isso vai muito além da necessidade, né? Quer dizer, uma cesta normal funciona super bem. Fazer isso é uma demonstração. Exatamente. É uma declaração de maestria. É como um músico que compõe uma peça super difícil, não porque a melodia exige, mas para mostrar o domínio absoluto do instrumento. Entendi. E é por isso que o Gaskell faz uma afirmação tão forte, e até um pouco melancólica. Ele diz, e a citação é bem impactante, até onde eu sei, ninguém pode mais fazer isso. Nossa, essa frase é pesada. Ninguém pode mais fazer isso? É. Isso nos joga direto no centro da ideia de uma arte perdida. Ele está basicamente dizendo que a gente está olhando para o fantasma de uma habilidade que desapareceu. E isso nos força a pensar, né? Uma arte se perde quando a técnica exata não pode mais ser replicada. Ou é quando a linhagem de conhecimento se quebra. A fonte nos leva a crer que a resposta não é tão simples assim. A técnica pode ter se perdido, mas e a tradição? Exato. Talvez o como se perdeu, mas e o porquê? O que a cesta queria nos dizer? Essa é uma ótima transição, porque a resposta parece estar não na estrutura, mas na superfície, no padrão. O Gaskell chama atenção para um detalhe que poderia passar batido, uma pequena etiqueta de papel já amarelada, presa na cesta. Uma daquelas pistas de arquivo que abre um portal, né? Não é só um número de catálogo. Longe disso. Essa etiqueta, escrita à mão há mais de um século, revela o nome do padrão tecido do lado de fora. Primeiro na língua Chichimacha e logo embaixo a tradução. E eu imagino que não seja algo genérico, tipo losangos ou ondas. Nem um pouco. É algo visceral, incrivelmente específico. E foi isso que me pegou. O nome do padrão é Entranhas de Jacaré. Nossa, entranhas de jacaré? Pois é, isso muda tudo. Não é mais um desenho geométrico abstrato. É uma imagem.
uma imagem poderosa, biológica, tirada diretamente do ambiente deles. E essa é a chave. Para entender não só essa cesta, mas toda a filosofia de arte deles. Para os Titimacha, a arte não era uma coisa separada da vida. Gaskell explica que quase todos os nomes dos padrões se referem à geografia e à ecologia de Sherrington, na Louisiana. Eles teciam um mundo ao redor deles. Então os padrões tinham nomes como... Casco de tartaruga, olhos de boi, cobra pintada. Quer dizer que as cestas eram, de certa forma, um mapa do território deles. Mais do que um mapa, era um reflexo da visão de mundo deles. Pensa só, a gente vive num mundo onde design, às vezes, é uma palavra vazia, uma estética aplicada por cima. Para eles, o design era a própria realidade. Faz sentido. Entranhas de jacaré não era só um nome legal. Era uma forma de incorporar o poder, o perigo, a importância daquele animal num objeto do dia a dia. Cada cesta se tornava um microcosmo do lar deles. A terra não era o pano de fundo para a arte, era o próprio texto. E essa pequena etiqueta nos leva diretamente às pessoas, à história humana por trás do objeto. Quem escreveu a etiqueta, quem encomendou a cesta. A parte humana da história. A fonte revela que a etiqueta foi escrita por Mary Bradford, uma mulher branca cuja família era, e ainda é, mundialmente famosa por uma coisa bem diferente: o molho tabasco. Peraí, a família do molho tabasco, que conexão inesperada. Totalmente. A família McKinney, dona da Tabasco, vivia na ilha de Avery, não muito longe do território Chitimacha. E a Mary Bradford, que era da família, desenvolveu um profundo interesse etnográfico pelos povos indígenas da região. Mas ela não era só uma colecionadora passiva de curiosidades. No final do século XIX, ela percebeu que a cultura Chitimacha estava sob uma pressão imensa. As tradições, incluindo a cestaria, estavam sumindo. Rápido. E o que estava acontecendo nessa época para causar essa urgência toda? Devastador para os povos indígenas nos Estados Unidos. Políticas de assimilação forçada, perda de terras, proibição de práticas culturais. Para o Chitimacha, isso significava que a transmissão de conhecimento de uma geração para outra estava sendo interrompida. As crianças iam para internatos onde eram punidas por falar a própria língua. Nesse contexto, a arte da cestaria não era só um hobby, era um pilar da identidade que estava desmoronando. Então, quando a Bradford encontra a tecelã, a Clara Dada, ela não está só achando uma artesã. Ela está encontrando possivelmente a última biblioteca viva de um conhecimento ancestral. Exatamente. A comunidade, na época, considerava a Clara Dada a última pessoa com domínio completo daquelas técnicas. E é aí que a história fica fascinante. Em 1899, a Mary Bradford faz uma encomenda para Clara Dada, que já era idosa. Mas não era um simples pedido, era um plano de resgate. Um plano de resgate? Como assim? Tinha duas partes. A primeira era mais óbvia. A Bradford pediu para Dada Ezer fazer uma série de cestas, uma para cada padrão que ela conseguisse se lembrar. Era um esforço de documentação, de criar um arquivo físico antes que o conhecimento se perdesse. O que por si só já é um ato de preservação importante. Mas soa um pouco como coletar espécimes de uma espécie em extinção. Certo. E é a segunda parte da encomenda que foi realmente visionária. Bradford também estipulou, como parte do acordo, que a Clara Dada Ezer deveria ensinar suas habilidades a outras mulheres da nação Chitimacha. Ela não pagou só pelos objetos, ela pagou pela transmissão do conhecimento. Isso é fundamental. Muda completamente a natureza da interação. Não era sobre salvar os artefatos para um museu, era sobre salvar a própria arte. A Bradford entendeu que a cultura não vive em objetos, vive nas pessoas. Para preservar a cesteira, era preciso preservar as cesteiras. Essa dinâmica entre as duas, artista indígena e a mecenas branca, é bem complexa. Poderia ser vista só como uma transação, mas parece ter sido algo mais profundo. Uma colaboração improvável, com um objetivo em comum: garantir que aquilo não morresse. Isso nos leva a uma questão importante sobre preservação. Não se tratava de congelar uma tradição no tempo, como uma foto. Foi um ato de intervenção ativa para garantir a continuidade. Um ato que, na época, ninguém sabia se ia dar certo.
E por muito tempo, a história parecia caminhar para um final meio agridoce. Temos a afirmação do Gaskell de que a técnica da camada dupla se perdeu. Temos a imagem da Clara Dada como a última tecelã. Tudo aponta para uma tradição que foi documentada, mas que no fim desapareceu. Só que a análise do Gaskell nos entrega uma reviravolta. Uma reviravolta que redefine toda a nossa compreensão do que é perdido versus o que está só adormecido. O Gaskell revela uma coisa que ele descobriu na pesquisa dele: a tradição não morreu. Longe disso. Os descendentes diretos da Clara Dada, especificamente John Paul e Scarlett, não apenas estão vivos, como estão produzindo cestas Titimacha hoje, usando as mesmas técnicas e padrões. Sério? Aquele esforço de 1899, o pedido para que o conhecimento fosse passado adiante, funcionou. A semente germinou e atravessou mais de um século. É um momento de arrepiar na leitura, porque a gente percebe que o que parecia ser o ato final de documentar uma arte moribunda foi, na verdade, o catalisador do seu renascimento. A história não terminou em 1899. Estava só começando um novo capítulo. E mostra a força incrível da transmissão familiar, oral. Esse conhecimento sobreviveu não em livros de museu, mas nas mãos e mentes de gerações da mesma família. E o papel das instituições, como os museus, também muda nessa história. Eles não são mais só guardiões do passado. Gaskell menciona que o Museu Peabody, onde a cesta original da Clara Dada está, adquiriu nos últimos anos cestas feitas pelo John Paul e pela Scarlett. E essa ação é profundamente simbólica e prática. Ao comprar o trabalho dos artistas de hoje, o museu deixa de ser um mausoléu de uma cultura morta e se torna um participante ativo na sua sobrevivência. Gaskell usa um termo ótimo: sustentação dessa continuidade. O museu está validando que a arte Titimacha não é uma relíquia, mas uma tradição viva. É um ciclo que se completa de uma forma linda. A arte que foi para o museu como um registro do que se acreditava perdido, agora tem a companhia de novas peças que celebram o que sobreviveu. O museu se torna um lugar de diálogo, né, entre o ancestral e o contemporâneo. Exatamente. Ele não está mais só contando a história da Clara Dada. Agora também conta a história do John Paul e da Scarlett. Isso muda a função do museu. Ele vira um parceiro, oferecendo mercado, validação e, mais importante, contando a história completa. A história não da perda, mas da resiliência. É uma jornada e tanto. A gente partiu de uma cesta, de um detalhe técnico quase imperceptível e descobriu uma narrativa sobre genialidade, a ameaça do apagamento cultural, uma colaboração improvável e, finalmente, a persistência de uma tradição. Mostra que um objeto nunca é só um objeto. E isso nos deixa com um pensamento final. A fonte mostra esse esforço de mais de um século para resgatar o que era visto como uma arte perdida. Isso me faz pensar: quantas outras tradições, habilidades, línguas, quantas formas de conhecimento pelo mundo hoje parecem estar no seu capítulo final, mas na verdade estão só adormecidas. Talvez esperando as condições certas, ou as pessoas certas, sabe? Uma Clara Dada para ensinar, uma Mary Bradford para apoiar, para serem revitalizadas. É uma perspectiva bem mais otimista. Porque a história dessa cesta desafia a nossa noção de finalidade. E nos deixa com uma pergunta: o que é realmente necessário para sustentar um legado cultural? A resposta que essa cesta nos dá parece ser uma combinação de maestria, memória e, talvez o mais importante de tudo, a decisão consciente de passar o conhecimento adiante, mesmo quando o futuro parece incerto. A verdadeira preservação não acontece nas prateleiras de um museu, mas no ato de ensinar e aprender.